Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Com quase 400 metros quadrados de área, este amplo apartamento possui inúmeros diferenciais. Dentre eles, um projeto de interiores assinado pela arquiteta Lídia Maciel. Além da excelência em qualidade, outro ponto forte foi o curto prazo para a finalização da ampla área social e das 4 suítes do sofisticado imóvel. Dá só uma olhada. Bom, agora então a gente vai conhecer mais um projeto idealizado pela arquiteta Lídia Maciel. Bom, Lídia, mais um projeto, mais um grandioso projeto, cerca de 400 metros quadrados aqui nesse apartamento. Então, para iniciar, para a gente entender mais sobre todo o processo, eu gostaria que tu falasse um pouco do perfil dos clientes e como é que se deu o início, então, desse trabalho. Bom, Larissa, então contando um pouquinho da história desses clientes, começo contando que nós fomos encontrados, na verdade. A cliente chegou até o escritório através de algumas mídias. Foi super interessante, ela tem, na verdade, ela é gaúcha, a família toda, né, daqui do nosso estado, porém ela e o esposo viajaram, moraram muito tempo fora e, né, nesse momento da vida eles estavam com desejo então de retornar, né, ao estado, né, no qual eles nasceram. Então foi interessante, a gente começou a conversar, ela disse que tinha conhecimento do nosso perfil de projeto, que ela tinha se identificado bastante. E aí ela disse que desejava nesse novo imóvel ter mais ou menos um projeto no estilo, né, no qual ela tinha visualizado os outros projetos nossos. Então nós começamos a conversar e o mais interessante, a gente, né, acabou fechando um contrato e começando então as primeiras conversas, a gente acabou descobrindo que nós éramos da mesma cidade. Então eu sempre conto essa história porque é muito bacana quando o cliente vem até a gente através do nosso trabalho, né? E então, claro, é muito bom quando é indicação, quando é conhecido, mas o mais legal é quando acontece dessa forma. E quando nós soubemos então que nós éramos de São Gabriel, enfim, que eram famílias conhecidas, o trabalho que já estava gostoso ficou muito mais prazeroso, né? Então, na verdade, foi um trabalho rápido, super tranquilo. Em todo momento, nós tivemos a participação da cliente, ela foi muito objetiva. Ela confiou muito, né, no que nós estávamos propondo. Então, ela estava fora, na verdade, ela só veio quando o apartamento ficou realmente pronto. E o trabalho, ele decorreu super bem, apesar de ser uma área grande, quase 400 metros quadrados. As coisas, elas foram acontecendo com agilidade e nós não tivemos problema nenhum. Eu acho que ficou bem como eles imaginavam. Pois é, em relação a essa personalização, que é um traço do teu trabalho, e também há um programa de necessidades específico para cada cliente, né? Quais foram as intervenções feitas para adaptar o apartamento para a família? Existe. Ainda mais aqui que nós, na verdade, estamos num prédio que é uma unidade por andar, a construção muito sólida, tudo era realmente já muito bom, as esquadrias, enfim, os acabamentos. Mas é aquela coisa, tu tem que fazer essa personalização, é isso que o cliente busca quando nos contrata. Aqui nós estamos no alto do Bela Vista, então, na Lucas. Então, a Lucas, ela possui torres muito boas, né, que possuem uma vista maravilhosa, então a gente tirou partido de explorar dentro desse imóvel. Tivemos o cuidado também, por o fato deles estarem vindo do Rio de Janeiro, então de uma cidade maravilhosa, de trabalhar com elementos que trouxessem um pouco mais do que o Rio tem de gostoso. Então, na verdade, eu trouxe assim os tecidos, aqui a gente está então em frente de umas poltronas em linho, então eu busquei trazer nesses elementos um pouco do que eles tinham na vivência deles dos últimos anos. Trouxe também algumas características mais aí do nosso estado aqui, trouxe um pouco mais da madeira. Então, existe um painel grande da TV, onde, né, no ambiente que nós estamos, que então tomou a linha do projeto. O projeto, ele nasceu um pouco desse painel, eu idealizei o uso da madeira nele. E então, esses elementos, esse conjunto, junto ao programa de necessidades que foi nos passado, foi dando o formato da residência, né?
E o living é bem generoso e super bem dividido também. Eu gostaria então que tu falasse, dentre essas divisões, quais foram os espaços criados e o que vocês vieram a transformar. Sim, na verdade o original aqui do apartamento, nesse living que nós estamos, eram duas salas. Então, como a família deles é grande, é uma família que eu gosto de receber, então, na verdade, eles possuem 3 filhos e cada um, né, com seu namorado, sua namorada, então bastante amigos. A ideia foi, vamos fazer um único living, um living amplo, mas com todo o conforto. A gente queria um espaço, né, que fosse elegante, mas acima de tudo o conforto foi primordial. Então nós trabalhamos com essa peça de estofado que nós estamos sentadas, é uma peça longa, tem mais de 3 metros de sofá, com chairs retrátil. Então essa área de sala ficou uma área de estar, de recepção, porém ela tem todo o conforto para virar um home. Então nesse painel que eu também citei de madeira, foram colocadas caixas embutidas, foi feito todo então uma parte de cinema com automação. Então a gente partiu também da tecnologia, coisas que no original do apartamento não existiam. Na sequência a gente acabou trabalhando então com esse formato de jantar. Então é uma sala de jantar que possui 10 lugares, são super confortável. Ela divide então os 2 ambientes de estar, então é esse e o na sequência da churrasqueira. E o interessante é que o apartamento ele ficou dividido, como tu disseste, as funções bem independentes, porém então todos os ambientes, como eu gosto, integrados, né? Que isso é uma coisa que eu prezo bastante quando eu faço as minhas propostas. Então, existe uma porta de correr que pode dividir o espaço, então quando a outra televisão da churrasqueira, ela também está ligada e estão acontecendo 2 eventos independentes, então existe esse elemento, né, divisório que seria essa porta de correr que pode ser ou não acionada. Então, na sequência, nós temos essa área de churrasqueira, que a ideia, então, foi valorizá-la, porque afinal de contas eles são gaúchos, prezam pelo churrasco. Então lá eu quis dar um caráter diferenciado dentro de toda a proposta mais clean do projeto, mais leve. Então eu utilizei um pouco do tom mais escuro. Então eu vesti um pouco das paredes com um apainelado de preto, usei uma madeira, então, para dar essa esquentada. Usei os tons mais terrosos para dar esse, né, envolvimento de uma área que eles realmente usam, né? Então, aquelas questões de utilizar tecidos mais resistentes, né, ter o cuidado com a iluminação, porque também lá existe uma incidência de sol bem generosa, então colocamos cortinas motorizadas com um tom mais escuro também para privilegiar então esse uso. Então isso ficou bem interessante porque existe essa unidade que eu gosto de ter nos projetos em termos de linguagem mais formal, das linhas retas, enfim, mas os tecidos e cores lá ficaram bem distintos, né? E o pessoal curtiu bastante. Com certeza, até porque a gente percebe que os móveis todos são muito confortáveis, muito amplos, é realmente para curtir, usar a casa. Isso mesmo, é uma casa que ela funciona. Inúmeras vezes eu cheguei aqui e aí, né, a varanda, que também ficou super gostosa, a gente acabou fazendo um deck nela para explorar essa questão da visual que eu falei antes. Então tem umas poltronas gostosas, então eu já vi uma das filhas, né, tomando sol na varanda. Então essas questões assim da gente proporcionar cada canto do apartamento em peças que tenham uso mesmo, né? Então, em relação a esse espaço da varanda junto ao living, a gente acabou dentro dessas poltronas com linho que eu comentei antes, utilizando elas com giro. Então, se a gente tem mais pessoas que querem usufruir a varanda, a gente pode abrir as portas de correr, girar essas nossas poltronas e criar um segundo, terceiro, né, espaço. Então, isso que a gente tem que cuidar como arquiteto, né? Ter essa questão do uso o mais possível de explorá-lo, né? Lídia, a mesa de jantar muito ampla, comporta 10 pessoas, um lustre suntuoso coroando, é um lugar que eles gostam de ficar, realmente que proporciona esse conforto? Proporciona, Larissa, com certeza. Na verdade, uma das diretrizes, né, do projeto que a gente salientou bastante foi a questão do conforto. Então, quando nós, em específico, fomos procurar a mesa e decidimos pela mesa, a gente pensou, bom, cadeiras, né? Então, nós encontramos lá na Gov Novelli, todos os nossos móveis, praticamente, né, todos aqui do apartamento. E a cadeira foi especificada e a dona Neuza sentou, já aprovou, foi uma decisão rápida. Por quê? Porque ela tem, além do conforto, ela tem braços, então ela proporciona que os convidados e a família, enfim, permaneçam por mais tempo dentro, né, do ambiente do jantar.
E além do conforto, a gente acabou também optando por dar um toque mais de vida utilizando aquela tela. Então, tu tá num ambiente que ele é confortável, mas ao mesmo tempo ele tá muito agradável, porque ele tem uma obra de arte grande, né, linda, fazendo o fundo. Então, isso é um outro detalhe que eu gosto de salientar, que nesse projeto, as obras, elas fecharam a composição muito bem. A gente encontrou uma peça também maravilhosa no hall de entrada, no hall social. Então, são detalhes pontuais que deram as cores, que deram um pouco, né, mais de vida, né, nesses elementos. Bom, partindo então para a área íntima. Igualmente ampla, são 4 suítes, uma master e a dos filhos, cada um com sua personalidade. Como é que foi desenvolver cada uma? Isso foi um desafio, né? Porque são filhos com personalidades bem diferentes. O casal, né, claro, a gente também tem tratado de um outro formato. Então, o que eu fiz para buscar a identidade visual de cada espaço? Então, eu acabei buscando, né, tecidos, papéis de paredes que fizessem essa composição. Então, nós chegamos na Manja Bosco, né, determinadas a encontrar o que ficava mais dentro do que eles imaginavam. Então, cada filho teve a sua participação. A dona Neuza, então, também, né, representou muito bem a parte do casal, porque o Paulo, o esposo dela, eu acabei conhecendo só na entrega do imóvel, mas ela me passou bem o perfil, enfim. Então, a gente acabou conseguindo, né, otimizar os espaços, dando essa personalidade a cada ambiente. E salientando um pouco dessa área íntima, a grande intervenção, Larissa, nós tivemos na área da Suite Master. Na Suite Master, se vocês forem ver nas imagens, a área é super generosa, mas o original do apartamento, bem pelo contrário, ele era super recortado, super dividido, muito pequeno, porque a gente poderia explorar. Então, eu saliento que ali a gente teve que se dedicar, né? Então, a gente acabou optando por colocar uma cama maior. Então, nós fomos na Beden e adquirimos uma cama de 2 metros, que fosse mais proporcional ao ambiente que nós tínhamos dentro do que nós estávamos propondo. Então, a gente acabou eliminando bastante paredes e fazendo um closet integrado. E a proposta ficou leve. Então, ficou leve e confortável, que era o que a gente vinha buscando em todo o apartamento. E sofisticado, as cores, os espelhos, que tu gosta muito, fizeram essa composição mais requintada, mais chique. Não adianta, a gente pode tentar buscar, vamos fazer uma coisa mais moderna, uma coisa mais confortável. Mas aquela pitada do elegante, do sofisticado, ele acaba entrando. E é isso que os clientes identificam nos nossos projetos. E, claro, a gente adequa a cada perfil, a cada, né, necessidade de cada família. Mas o interessante é que as pessoas entram nos nossos projetos e elas dizem: esse é um projeto de vocês, né? A gente consegue identificar, isso é muito gostoso. Bom, Lídia, está se aproximando uma época do ano importante para o meio dos arquitetos. A Casa Cor, então, está se aproximando. E mais uma vez, então, o teu escritório vai participar. Tenho certeza que vão expor um projeto, mais uma vez, surpreendente. Mas a grande novidade é que esse ano vocês têm um parceiro que também é nosso e que é muito forte no mercado, né? Isso mesmo, Lari. Então, na verdade, a gente está ansioso aí para esse primeiro semestre do ano. Estamos já desenvolvendo o nosso projeto Casa Cor Rio Grande do Sul 2014. Ele, na verdade, está pronto. Ele ontem foi apresentado para todos os fornecedores. Então, recebemos esse grupo. E, realmente, esse ano nós estamos com a Todeskine, né? Então, parceiro de vocês. Então, nossos parceiros nesse nosso desafio. E vamos explorar ao máximo a marca dentro dos nossos fiéis, né, fornecedores que já nos acompanham há um bom tempo. Acho que nós estaremos muito bem localizados por estarmos no Bela Vista esse ano. Então, estaremos com uma vitrine, né? Então, o ponto está nos ajudando bastante. E, assim, em termos de projeto, posso só te antecipar que vai ser uma coisa, né, bem ousada. Mais uma vez, a gente vai, né, inovar e tentar surpreender o visitante. E teremos, assim, um mix de fornecedores de alto padrão, buscando aí atender a todas as expectativas que os visitantes buscam. Eu não espero nada menos que a perfeição de ti. Estamos ansiosos já para poder conferir mais esse trabalho. A gente faz com amor. Eu acho que quando a gente gosta, a gente trabalha com muito mais vontade, muito mais
né, muito mais determinados, e eu fico bem feliz de ver que todas as pessoas elas estão realmente já esperando, o que vocês vão aprontar esse ano. E falta pouco, passa muito rápido, né? Então daqui a pouco a gente já está estourando aí. E além de Casa Cor, então, na Elite Design 8, vocês completaram 5 estrelas. Então, Lídia Maciel, profissional 5 estrelas do Elite Design. Esse ano estarão juntos também parceiros do anuário. Sim, a gente não pode ficar de fora, né? Não tem como. O livro, na verdade, ele nos dá um registro, primeiramente, né, da nossa evolução como profissional. Então, isso é muito bacana. Às vezes eu pego nossa primeira participação e olho e digo, que legal, ficou aqui registrado. E eu vejo que os nossos clientes, eles gostam de receber de presente, eles gostam de adquirir. Então, a gente vai participar, com certeza. A gente já tá pensando em que projeto colocar. Eu vou ser bem sincera, Larissa, eu tô em dúvida porque a gente está com muitos materiais bons. Então, a gente ainda está decidindo, né, o que a gente vai explorar, mas com certeza vai ser um projeto que mostre, né, mais uma vez aí o que a gente gosta de apresentar para os nossos, né, clientes. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Um providencial problema técnico foi o grande desencadeador da completa renovação comandada pelo arquiteto João Luiz Link na área social dessa charmosa residência. Um projeto que você pode conferir nas páginas do Elite Design 8 e agora também no Transit Arquitetura. Fique com a matéria. Bom, quem já conferiu o trabalho do arquiteto João Luiz Link nas páginas do Elite Design, agora vai ter o prazer de conferir aqui no Transit o trabalho que ele publicou na 8ª edição do anuário. Bom, João Luiz, esse trabalho começou de uma maneira discreta, tímida, com apenas uma reforma, uma manutenção na casa e se tornou um projeto maior, algo que realmente interferiu no dia a dia da família. Eu queria então que tu contasse pra gente um pouquinho dessa história. Bom, Larissa, começou com praticamente uma manutenção num jardim interno da casa, onde existe uma infiltração crônica em função de um muro de arrimo muito alto, que é a divisa com o terreno ao lado, e que é uma situação de solução difícil, né? Então o cliente me chamou para olhar esse problema e ver quais eram as possibilidades de solução para ele, juntamente com a mudança de uma cobertura na parte de lavanderia que fica contígua a esse jardim interno, né? Então esse foi o primeiro contato, foi o começo do trabalho, né, que acabou se desenvolvendo para o restante da área social posteriormente, né? E qual foi a solução proposta para esse problema em si? Bom, como essa infiltração era uma infiltração crônica, né, de um muro de arrimo bastante alto, que seria difícil de impermeabilizar, isso acabaria se deslocando para um outro lugar, enfim. A solução foi tirar partido dessa situação e, em função de ser um jardim interno de uma residência de condomínio e um jardim compacto, né, um espaço pequeno, a ideia foi trabalhar com uma parede verde, com um revestimento de vegetação, justamente nessa parede, nesse muro de divisa, que é o muro onde existe essa infiltração. Então, por trás desse jardim vertical, está o muro, né, onde tem um problema de infiltração. Então, a infiltração, ela, em alguma medida, continua acontecendo, só que agora ela não incomoda mais, porque traz um certo microclima de umidade, favorecendo as plantas, que são plantas mais de lugar de sombra, que estão numa estrutura que elas são mantidas com irrigação, né, constante através de um sistema de irrigação que está implantado ali,
E por trás dessa vegetação está um muro lá com sua infiltração, que agora não incomoda aos nossos olhos, né? E o jardim ficou valorizado. Também foi uma maneira de conseguir otimizar o espaço com vegetação e ainda ter a área mais bem aproveitada com outros elementos, mobiliário, outras peças, né, para a ambientação desse jardim interno. Até porque esse jardim interno acaba sendo uma extensão da churrasqueira, ao manter as portas abertas, tem essa ligação com a área externa. Esse jardim ele faz a ligação entre onde é a lavanderia e a parte social. Então ele faz uma ligação entre a parte de serviço e a parte social da casa. Ele é exatamente um pequeno pátio interno da residência, né? Então, as paredes foram trabalhadas com cores específicas para dar esse clima de churrasqueira, de jardim, de rua, transformando esse jardim basicamente numa extensão da área social, mais do que um pátio interno para a área de serviço. E é interessante quando um dos pontos de partida é justamente a história que a família já carrega, os móveis que ela traz, né, de outras decorações, enfim. Então, o arquiteto saber aproveitar isso e manter essa referência é importante também, né, essa relação entre o cliente e o profissional. Exatamente, foi justamente uma situação em que algumas peças existentes eram peças que os clientes já tinham escolhido em outro momento, gostavam, queriam manter. A casa tem uma personalidade, tem um estilo arquitetônico bastante marcante. Ela é uma casa com um tabuão no piso da área social, ela tem uma estrutura de guarda-corpo de ferro na escada, que são características da arquitetura da casa que foram mantidas, e a ideia era fazer uma intervenção sem uma grande obra, né, mas que desse ao espaço uma configuração mais atual, desse um ar mais moderno, mais contemporâneo para este ambiente social. É uma sala social para receber amigos, para jantares, e está ligada com a parte de churrasqueira, né? Foi esse o caminho do projeto, né? Falando da área do jantar, qual foi a tua proposta, então, para o melhor aproveitamento desse espaço? Bom, o jantar, algumas peças, a mesa e alguns móveis, foram utilizados os móveis que já eram dos clientes, que eles já tinham, que eram móveis legais, que eu achei que eles gostariam de mantê-los, e eu achei que valia muito a pena, porque eram móveis que tinham um desenho bom e um bom aproveitamento, né? Mas eles precisavam de mais espaço para guardar efetivamente a louça, né? Então, eu fiz uma modificação no layout, a posição em que os móveis passaram a ser utilizados foi diferente da original que existia nesse espaço, e foi criado um painel que dá a ideia de um revestimento de parede, como se fosse uma parede de marcenaria, né? E esse painel, na verdade, ele oculta um closet de louças, né? Então, os 2 volumes desse painel, na verdade, são portas onde cria-se um espaço para guardar toda a parte de louça que dá apoio ao jantar. A área de estar, diferentemente dos projetos que a gente tem visto, não tem televisor e foi realmente detalhada por ti, né? Qual foi a tua proposta para, então, conseguir aproveitar bem esse espaço? Realmente essa é uma característica, é uma sala social, é uma sala que não tem TV, é uma coisa que modifica um pouco as configurações tradicionais hoje, que a gente vê sempre a TV como o centro, né, dos ambientes. Nesse caso é uma sala realmente para a gente sentar e conversar com os amigos e não se concentrar na TV. Eles têm outro espaço também bastante interessante para essa parte de TV e estar íntimo e home theater. E a parte da sala, então, é uma sala mais social, ela é uma sala para receber os amigos mesmo, né? A sala principal da casa, é o acesso principal da casa, né? E aí, uma dos desafios nessa parte do projeto é que alguns elementos da arquitetura da casa, eles limitavam esse espaço para que o layout tivesse um bom aproveitamento, para que essa sala, já que não tem TV, ela realmente tivesse um sofá com dimensões mais generosas, né? Poltronas largas e tal. Então, isso foi um trabalho assim de calcular as medidas na planta, de pensar muito, de procurar os móveis que se encaixassem dentro deste layout, sem comprometer o resultado final que estava sendo esperado, né?
Então, a gente colocou esse sofá, que é um sofá amplo, né, mas não tem uma profundidade muito grande para permitir as 2 poltronas nas extremidades. E algumas peças foram aproveitadas já do acervo da cliente e foi feita toda uma marcenaria em laca branca para fazer a complementação desse espaço, né? E também fazer uma divisória ou uma espécie de setorização entre jantar e estar, sem criar um elemento rígido, né? Com um elemento vazado, que é uma estante vazada para objetos de decoração, que também traz essa linguagem mais contemporânea que estava sendo buscada no projeto. Ambientação predominantemente neutra, em tons terrosos, algumas peças de destaque, como obras de arte, peças de design consagrado. A gente usou uma poltrona que faz um recanto de leitura, onde tem um móvel que também tem uma função de solucionar uma questão estética, né? A gente tem, depois desse espaço, uma circulação que a gente queria que ela ficasse menos evidente, então ficou uma estante com módulos para livros e ao lado uma poltrona, e a gente usou a gôndola, que é uma poltrona que eu gosto bastante, acho que ela ficou bem interessante ali, e uma poltrona que encaixou no espaço que a gente tinha disponível, né? Que era um espaço de um difícil aproveitamento, tinha que ser uma poltrona não muito grande, mas também tinha que ser uma poltrona que tivesse um certo destaque, porque estava numa área bastante nobre do espaço, da sala, né? As coisas foram sendo linkadas, né? Então a poltrona tem tons de azul que se repete no tapete, né, que é um tapete oriental, e que são cores também que se encontram no quadro que está atrás do sofá, que foi uma obra concebida para este espaço, né? Então ela foi planejada dentro desse contexto, né? O artista, ele trabalhou com uma linguagem, com as cores que faz parte do trabalho dele, né? Então, na busca desta obra, a gente também foi direcionando e buscando aquele profissional que tivesse no seu trabalho uma linguagem que se adequasse com a ideia do projeto, com as cores que estavam sendo buscadas. Então, esses foram os toques pontuais de cor para dar um pouco mais de vida ao projeto, que basicamente tem tons sóbrios, né? E ficou muito elegante. João, o projeto certamente é um sucesso. Eu queria então saber um pouquinho sobre o Elite Design. A parceria entre profissional e anuário, como é que tem sido? Já são 6 participações, quem sabe agora a 7ª no final do ano. Um profissional 6 estrelas, como é que é essa relação? Como é que tem sido para te participar do anuário? O anuário eu considero a melhor publicação que nós temos no estado hoje na área de arquitetura, né? E esse foi um dos projetos que eu tive o prazer de apresentar nessa edição, minha sexta participação no Elite. Sem dúvida, vou continuar fazendo essa parceria porque ela é bastante importante e traz para nós profissionais assim, um retorno muito interessante, né, em todos os sentidos, né? E com certeza para o Elite também é muito importante ter nomes como o teu, fazendo parte então das referências do estado. Obrigado. Eu que te agradeço, parabéns e muito obrigada. Obrigado, Larissa. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Fique agora com o nosso bate-papo com o Pedran Zaman na Império Persa Home Design. O tema de hoje vai dar o que falar. Assista que vale a pena. Bom, eu estou aqui na Império Persa Home Design e agora eu vou conversar com o Pedran Zaman. Bom, Pedran, hoje a gente vai conversar sobre um assunto delicado, digamos até que um pouco polêmico entre os clientes. Então eu queria saber, assim, de um perito no assunto,
Como lidar com os tapetes persas nas áreas de jantar? Existe algum cuidado, alguma coisa que realmente restrinja essa utilização? Como é que é isso? Larissa, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui gravando, porque fazia muito tempo que vocês não vinham aqui nos visitar e que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os tapetes persas. Porque é muito importante quando as pessoas querem comprar tapetes, que elas saibam exatamente qual é o tapete mais adequado para cada um dos seus ambientes. Então, basicamente, pegando esse ponto, esse gancho, que é o que, vamos dizer, 70%, 80% das pessoas estão preocupadas na hora de fazer a compra do tapete, será que é adequado colocar um tapete persa embaixo da mesa de jantar? Porque, como todo mundo sabe, a mesa de jantar a gente está comendo e fatidicamente vai ter algo que vai cair. Desde comida até bebida, às vezes cai, sei lá, um arroz também pode cair com bastante frequência. E isso aí realmente é um ponto muito positivo, colocar um tapete persa, ao contrário de colocar uns outros tapetes, por exemplo, até os industrializados. O tapete persa tem um reparo maravilhoso. Então, qualquer coisa que cair, ou, por exemplo, qualquer animal que vier e comer a franja ou comer o cordão, a gente consegue reparar ele. Ao contrário do tapete industrial, que isso, no momento em que nós temos um animal e ele come uma parte do tapete, ele se desfaz. Então, qualquer coisa, qualquer alimento que cair, com restrição a vinho, que isso tem que tomar muito cuidado, mas assim, no modo geral, qualquer comida que caiu, qualquer coisa, 70%, 80% dos cuidados são resolvidos na hora pelo próprio cliente. Então, ele com água, um sabonete neutro, ele consegue resolver facilmente. O restante dos pontos, então, são comidas que mancham e etc. Aí sim tem que trazer para casas especializadas. Isso se deve ao fato dele ser artesanal. Por exemplo, se corroer por alguma razão, algum bichinho for lá e mastigar algum ponto do tapete, alguma coisa, por ele ser artesanal, por ele ter tantos pontos, isso é possível também restaurá-lo e retorná-lo ao original? Sim, com certeza esse é o ponto. Porque no momento em que a gente imaginando uma roupa e que puxa o fio, ela sai e é muito complicado tu refazer ele quando puxa o fio. E no caso do tapete persa, ele é feito nó por nó. Então não tem uma continuidade do fio. Então se de repente puxou um dos nós, tu recupera colocando outro nó. Então o conserto também se torna muito mais em conta. Um dos clientes perguntou até esses dias, disse assim, tá aí, e o custo para consertar o tapete ou limpar ou lavar pode ser muito caro, que vale a pena tu comprar um novo tapete até industrial. E aí eu disse que não, com certeza o conserto do tapete é muito barato. A gente fala assim, consertos na faixa de 60, 70, 80 reais. Um conserto, claro que dependendo do que for, isso pode chegar em proporções muito maiores, na faixa de 200, 300, 400. Mas com certeza um tapete industrial que vai ser colocado numa mesa de jantar, que vai dar toda aquela sofisticação, já passa de R$1.000, R$2.000. Além do que, ninguém quer um tapete sujo em casa, lógico, mas também é sabido que essa história, essa coisa de realmente usar a peça, isso agrega valor ao tapete. Então, um pouco também de vivência vai fazer com que tenha ainda mais valor. Com certeza, agrega muito valor a todo o ambiente, a toda a casa. Então, se tu tem uma mesa com um tampo de vidro e você colocar um tapete com um medalhão, aquilo é assim, as pessoas vão comer a comida e vão se deliciar olhando o tapete. Com certeza ele dá um impacto no ambiente muito grande. E eu vou lhe dizer assim, passem aspirador de pó se necessário, não tem problema. Pode varrer, não tem problema. Se quiser bater no tapete, não tem problema, porque ele foi feito para pisar, ele foi feito para ser utilizado. E todos os tapetes persas podem passar por esse tipo de interferência ou existe alguma restrição? Bem, obviamente que existe alguma restrição e que são os tapetes de seda. Então, o tapete que tiver seda, ou se ele for com muita seda, aí sim não é recomendado colocar
embaixo de uma mesa de jantar e, dependendo da quantidade de seda, nem em nenhum outro ambiente no chão. Que daí esses tapetes, quando tem seda, quando tem fios de ouro e tal, são adequados a serem colocados na parede. Porque ele se torna como um ambiente artístico. Uma peça de arte, um objeto contemplativo mesmo. Exatamente. Então, aí é outro conceito. Independente se é na sala de jantar ou na sala de estar, o mais adequado é colocar na parede. Então, resumindo, o valor, de repente, o valor mais alto de uma peça como essa se justifica. Realmente é um trabalho minucioso, artesanal, por isso tanto se fala nos valores, de repente, um pouco maiores. É porque realmente é para usar, é para a vida toda, é para passar de geração para geração. Larissa, a gente sabe que os tapetes persas, eles agregam valor, eles têm um valor quanto mais antigo forem. Então, tapetes de 100, 200, 300, 400 anos têm um valor no mercado muito alto. E eles precisam de uma manutenção. É como tu comprar um carro. Então, o carro, tu precisa fazer uma manutenção no carro para ele ter 50 anos, 60 anos e ser uma relíquia. Mesma coisa com o tapete. Então, se faz a manutenção, qualquer cuidado, qualquer necessidade, a gente faz a manutenção do tapete, cuidando em casas especializadas, e a Império Persa é uma que é especializada no assunto, e que vai resolver todos os problemas, e o tapete vai durar 100, 200, 300 anos, ou seja, de gerações a gerações. Outro ponto importante também, ter certeza de que está comprando no lugar que tem garantia de origem, que vai ser bem orientado, porque depois de feita a compra não adianta, né? Tem que realmente cercar dessas garantias. Exatamente, Larissa, tem que tomar muito cuidado. Pedrão, muito obrigada, adorei mais uma vez o nosso bate-papo. Eu também fiquei muito feliz e espero que não demorem tanto para vir de novo aqui. Prometo, pode deixar. Grande abraço. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design.